E aí galera, essa semana mais uma aula aí sobre cálculo 1. Hoje a gente vai ver algumas aplicações de derivadas, né? Vou resolver dois exercícios bem parecidos com o da lista. Então vamos começar direto com os exercícios. O primeiro exercício é sobre máximos e mínimos. A gente quer encontrar uma caixa com volume D que tem o formato de um paralelepípedo com base quadrada, usando o mínimo de material possível, né? Ou seja, a área de superfície dessa caixa tem que ser a menor possível. Bom, sempre que a gente quer falar de máximos e mínimos, a gente vai tratar de derivadas, né? Então vamos lá, a gente quer minimizar então a quantidade de material. Para isso a gente precisa calcular a área de superfície da caixa. Então aqui está o exemplo da caixa. Ela tem essa base quadrada, né? Tem dois lados de mesmo tamanho e tem esse outro lado aqui de tamanho diferente. No fim, o que a gente vai querer demonstrar é que para minimizar essa área de superfície, a gente vai ter que ter um cubo. É um exercício bem parecido com o da lista, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente calcula o volume e a área de superfície. O volume é base, área da base vezes altura, né? Ou lado vezes lado vezes lado, né? X quadrado vezes y. E a área de superfície. A gente tem essa área aqui da base, né? Que aparece também nesse outro retângulo aqui. Então 2 vezes x quadrado. E tem aqui os lados, são 4 lados, né? 1, 2, 3 aqui e o fundo 4. E a área desse lado é x vezes y, né? Então 4 vezes x vezes y. Como a gente quer achar o mínimo de material possível, a gente quer a menor área de superfície possível. Então a gente precisa derivar aqui essa área de superfície. Só que essa área de superfície depende de x e y. E x e y estão relacionados pelo volume. Então, para poder derivar aqui, primeiro eu preciso saber qual que é a relação entre x e y e substituir aqui. Então, a gente vem para a equação do volume e escreve y como sendo o volume dividido por x quadrado, né? Só passar aqui dividindo. Dado esse volume aqui, a gente substitui em y aqui. Então, a gente fica que a nossa área é 2x quadrado mais 4x d sobre x quadrado. E aí a gente simplifica, né? Corta aqui o x quadrado com o x e fica 2x quadrado mais 4d sobre x. Agora a gente tem a nossa área só escrita em função de x. Então a gente consegue derivar em função de x para saber qual que é o valor de x que vai satisfazer a área mínima, né? Então, derivando, o 2 cai aqui, vai ficar 4x. E aqui a gente tinha, o 4d é constante, a gente tinha 1 sobre x, que é a mesma coisa que x é menos 1. E aí o menos 1 cai, então fica o sinal de menos aqui. E aí fica x quadrado, né? Então, essa aqui, 4x menos 4d sobre x quadrado, é a derivada da área em função de x. Sempre que a gente quer achar um máximo e mínimo, a gente deriva e iguala a zero, tá? Então, achar máximos e mínimos, derivar e igualar a zero. Então, quando a gente iguala a zero, a gente fica com essa equação. Aí é só passar a parte negativa para o outro lado, né? Fica com isso aqui, o 4 cancela com o 4, e a gente fica aqui d igual x ao cubo. Bom, se d é igual a x ao cubo, x é igual a raiz cúbica de d, né? E se a gente comparar essa equação com essa equação aqui, a gente vê que x é igual a y. Então, para achar a caixa com o menor material possível, com a menor área de superfície possível, a gente precisa ter um cubo em que cada lado do cubo, cada aresta, mede raiz cúbica de d, né? Então, beleza, é isso. Esse é o exercício. Na lista vocês vão ter um exercício parecido, né? Então, vamos para o próximo exercício. O segundo exercício é esboçar o gráfico da função
27x menos 3x ao cubo. Como que a gente esboça um gráfico? Uma maneira é colocar valores aí e achar os valores, mas tem métodos mais científicos para fazer isso. E esses métodos envolvem alguns passos. Então, algumas coisas que a gente precisa achar. Primeiro, o valor da função no infinito. A gente precisa achar também o valor da função na origem. A gente quer achar as raízes da função, ou seja, quando que essa função vai cruzar o eixo x, né? E a gente quer também achar os máximos e mínimos locais da função. E, por último, a concavidade da função e os pontos de inflexão. Beleza, esses dois pontos aqui, achar a função em zero e função no infinito, a gente usa limite. Tá? Achar as raízes da função é matemática, a gente iguala a função a zero e resolve ela. E os máximos e mínimos da função e as concavidades vão exigir um pouquinho de derivada. E é aqui que vai entrar a derivada. Máximos e mínimos, como a gente já viu, deriva igual a zero. E a concavidade, a gente vai usar a segunda derivada. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso quando chegar na hora, né? Vamos começar primeiro com os valores da função no infinito. Então vamos fazer o limite de x tendente ao infinito da função. A gente tem aqui infinito menos infinito, né? Então para resolver isso a gente coloca o x em evidência, fazer aquela fatoraçãozinha básica, né? Então x vezes 27 menos 3x². Aí se a gente faz isso aqui indo para infinito e isso aqui indo para infinito, aqui a gente vai ficar com menos infinito vezes infinito. Uma coisa positiva com uma coisa negativa é negativa, né? E se a gente quiser saber em menos infinito, né, no outro extremo, então a gente substitui x por menos infinito, é o mesmo procedimento, a gente vai substituir, aqui tem menos infinito, aqui menos ao quadrado fica mais, só que com esse sinal de menos fica menos. O 27 pouco importa, né, porque a gente tem 27 menos infinito, vai ficar menos infinito. Então menos infinito vezes menos infinito vai dar mais infinito, né? Vocês podem reparar que essa função aqui, como os índices são sempre ímpar, aqui é x elevado a 1, aqui é x ao cubo, essa função é o que a gente chama de função ímpar. Significa que ela é antissimétrica na origem, né? Então, por exemplo, uma função ímpar é uma função, sei lá, se ela faz assim desse lado, do lado contrário ela vai fazer assim. Ela é antissimétrica, ela tem que ser parecida. Eu não fiz muito bem, mas a função ímpar sempre tem que passar pela origem, né? Porque a função ímpar é quando a gente substitui aqui por menos x, a gente chega aqui no resultado negativo. Então, por exemplo, se aqui é o valor em 3, aqui é o valor em menos 3. É menos esse valor aqui, é menos esse valor aqui, né? Uma função par é uma função que é simétrica. A função par, ela é simétrica na origem, ela não precisa passar pela origem do gráfico. Tá? Só a função ímpar precisa passar. A função par é f de x é igual a f de menos x. E a função ímpar, f de x é igual a menos f de menos x. Beleza, mas isso aqui é só um detalhe. É só porque aqui se a gente troca x de infinito para menos infinito, aqui inverte o sinal de menos infinito para mais infinito. Mas vamos guardar isso aqui. E vamos para o próximo ponto. O valor da função na origem. O valor da função na origem a gente nem precisa fazer um limite, né? É um limite, mas a gente pode só substituir x por zero e a gente vê que isso é zero. Então vamos guardar aí que f de zero é zero. Então f de infinito é menos infinito, f de menos infinito é mais infinito, f de zero é zero. A gente já tem 3 pontos. Vamos achar as raízes. As raízes a gente iguala a zero. Então a gente vai usar aquela fatoração de novo. A gente tem aqui x igual a zero, é uma das soluções, e a outra solução é isso aqui igual a zero, né? Porque um desses dois tem que ser zero para que esse produto seja zero. Então, x igual a zero, a gente já tinha achado, né? A origem, f de zero é zero. O outro, 27 menos 3x ao quadrado igual a zero, a gente passa o 3x² para o outro lado, né? Fica 3x² é 27, divide 27 por 3 dá 9, e daí tira a raiz, vai ficar x igual a mais ou menos 3. Não pode esquecer do mais ou menos nunca,
tá? Quando você tira a raiz quadrada de um número, tem que incluir um mais ou menos. Então a gente achou 3 raízes, menos 3, 0 e 3. Bom, próximo passo, achar os máximos e mínimos da função. Achar máximo e mínimo, vamos derivar. Como é que deriva essa função? Bom, 27x, a derivada é 27. Menos 3x ao cubo, o 3 cai multiplicando aqui. 3 vezes 3 fica 9, vai ficar 3x quadrado, né? Então, só a regra do tombo, 27 menos 9x quadrado. E aí, a gente iguala a zero, porque a gente quer achar os máximos e mínimos locais, né? Então, 9x quadrado igual a 27. Passa o 9 dividindo, 27 sobre 9 é 3, tira a raiz, mais ou menos, sempre lembra do mais ou menos, raiz de 3. Tá? Isso é um mínimo ou máximo local. Para saber se é máximo ou mínimo, o que a gente tem que fazer? Tem que substituir esse valor na função. E aí a gente vai, então, jogar a raiz de 3 na função. É só substituir o x por raiz de 3. Então a gente tem 27 vezes raiz de 3, menos 3 vezes raiz de 3 ao cubo. Raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então isso aqui é 3 raiz de 3, né? E aí quando multiplica por esse 3 fica 9 raiz de 3. Então 27 raiz de 3 menos 9 raiz de 3 é 18 raiz de 3. Lembrando, raiz de 3 aqui está comum nos dois, então a gente pode simplesmente fazer 27 menos 9, tá? Que dá 18. É a mesma coisa que botar a raiz de 3 em evidência. Então 27 menos 9 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3. Beleza, e se a gente for calcular em menos raiz de 3? Como eu falei, a função é ímpar, então se a gente substituir por menos raiz de 3, x por menos raiz de 3, a gente vai chegar em menos 18 raiz de 3. Beleza, isso são os... Então, esse aqui é um máximo local e esse é um mínimo local. Por que é local e não global? Porque a gente sabe que a função vai para infinito, né? Então, isso aqui é um máximo numa região. A função vai até isso, depois diminui e depois ela vai para menos infinito, né? E do outro lado ela vai fazer o contrário, né? Vai passar nesse mínimo aqui e depois vai para mais infinito. Bom, mas isso a gente vai ver mais para frente na hora de montar o gráfico. Mas é só para dizer que esse mínimo aqui, ele é local, porque nessa região tem um mínimo que é diferente do mínimo total da função. Ela vai para um valor muito menor, ela vai para menos infinito. Mas nessa região aqui ela tem um mínimo. Bom, então vamos guardar aqui os nossos pontos, menos raiz de 3 e menos 18 raiz de 3. E quando o x é raiz de 3, y é 18 raiz de 3. Então vamos calcular agora com concavidade e pontos de inflexão. Para isso a gente vai usar a segunda derivada. A primeira derivada a gente já fez, é isso aqui. Quando deriva de novo, derivada de 27 é zero, porque isso aqui é constante. E aqui a gente tem x quadrado, o 2 vai cair, multiplicando menos 9, vai ficar menos 18x. E agora a gente vai estudar o sinal disso aqui. Isso aqui é uma reta, ela tem uma inclinação decrescente e ela passa... Quando x igual a zero, ela é zero. Então, ela é uma reta que passa pela origem, né? Então, ela é negativa desse lado e positiva desse lado. Quando isso acontece, quando ela muda de sinal, no ponto em que a derivada é zero, a gente diz que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. O ponto de inflexão é um ponto em que a sua curva muda de comportamento. Então, por exemplo, se ela fazia um comportamento assim, ela vai passar assim. Então, esse lado aqui da curva... ele tem uma concavidade aqui para um lado, né? A concavidade está para cima e para a esquerda. E nesse lado aqui, ela está para baixo e para a direita. E ela vai mudar a concavidade bem aqui no centro, né? Então, esse é o chamado ponto de inflexão. Às vezes você tem uma função assim, e depois ela faz assim e continua crescendo. Então, você tem um ponto de inflexão aqui, né? Então ela estava com a concavidade para baixo aqui, né? Depois ficou com a concavidade para cima e depois tem outro ponto de inflexão aqui, a concavidade fica para baixo de novo. Então a concavidade pode mudar de sentidos mais de uma vez, né? Então, mas aqui só tem um ponto de inflexão, que é quando x igual a zero. Então a gente vai jogar aqui o ponto de inflexão em x igual a zero. Agora, com todos esses
dados, a gente consegue fazer o esboço do gráfico. Então eu já marquei aqui os pontos importantes, menos 3, menos raiz de 3, mais raiz de 3 e 3, 18 raiz de 3 e menos 18 raiz de 3. Vou tentar fazer o gráfico aqui com o mouse, vai ficar meio feio, mas vocês conseguem fazer um pouquinho mais bonito numa folha aí com lápis. Vamos marcar aqui. Primeiro a gente sabe que as nossas raízes são essas, né? Então nesses pontos aqui a gente tem 0. Então aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. A gente sabe que quando a função for para infinito, x for para infinito, a função vai para menos infinito. Então daqui ela só vai decrescer e aqui ela só vai crescer, né? Então, na verdade, a função é decrescente porque ela vem de infinito para cá. Mas a gente sabe que então ela vem para cá, vai estourar para cá e aqui vai estourar para cá. Outros pontos importantes são os máximos, né? Então a gente tem o máximo em menos raiz de 3 e menos 18 raiz de 3. É um mínimo, né? Desculpa. Um mínimo aqui, né? E aqui a gente tem um máximo. Beleza, então a gente tem aqui os pontos que precisa para fazer o gráfico. E a gente sabe que aqui é o ponto de inflexão, né? Então se aqui a gente tem aquela concavidade para cá, nesse ponto exatamente ele vai mudar a concavidade. Então a nossa função vai ser alguma coisa assim, vem do infinito, passa aqui, aqui é o mínimo, depois aqui ela vai mudar de comportamento, vai inverter, passar para o outro lado, vai passar por aqui e vai para menos infinito. Não ficou perfeito aqui, meu gráfico ficou meio feio, né? Ela tem que passar exatamente por esses pontos. E aqui tem ela mais arredondadinha, né? Mas é mais ou menos assim, não é nada reto, assim, é sempre arredondadinho. Se vocês quiserem ver o gráfico bem bonitinho, uma sugestão, escreve a função no site do Wolfram Alpha. Isso aqui vai ficar bem bonito. Aí vocês vão ver como é que é o gráfico direitinho e aí vocês podem ter uma ideia. Mas o método é sempre esse, né? Achar esses pontos aqui que eu falei. E aí vocês conseguem fazer o gráfico a partir deles. Bom, com isso aí vocês conseguem fazer esse exercício. E a única coisa assim, que eu deixei de comentar aqui é quando a gente faz a derivada, se a derivada é positiva, a gente tem uma função crescente. Se a derivada é negativa, a nossa função é decrescente. A gente pode ver aqui por esse gráfico que a função está decrescendo, aí ela se torna crescente, e depois ela se torna decrescente de novo. Então a função é crescente nessa região aqui, entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Sem incluir o ponto menos raiz de 3 e o ponto mais raiz de 3. Nesse ponto, a derivada vai ser 0. Então, a função aqui, ela não é nem crescente nem decrescente. Tá? Ela é máximo e mínimo. E aqui, ela é decrescente e aqui também ela é decrescente. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar a derivada para vocês, para a gente ver esse resultado. Então, aqui é quando a gente achou... Cadê? Máximos e mínimos da função. Aqui está a derivada, né? Então a derivada é 27 menos 9x². Isso aqui é uma parábola, é uma equação de segundo grau. Ela tem, aqui é menos 9, né? Então ela tem a concavidade para baixo, a equação é uma coisa assim, né? As raízes são menos raiz de 3 e mais raiz de 3, ela é simétrica na origem. E então essa região aqui é onde a gente tem a derivada positiva. Se a derivada é positiva, a função é crescente. E nessa outra região aqui, ela é negativa. Então nessa região, a derivada é decrescente. Por isso que o gráfico é decrescente aqui, onde a derivada é negativa, decrescente aqui, onde a derivada é negativa, e nessa região aqui, ela é crescente, porque nessa região, lembra? Vou fazer aqui a derivada em vermelho, a derivada era uma coisa assim, tá? Não vinha até aqui, não sei qual que é o valor aqui no centro, mas o importante é que ela passa no zero aqui em menos raiz de 3 e em mais raiz de 3.
Então nessa região aqui, a derivada é positiva, é quando a função é crescente, tá? Então, se vocês fizerem a análise de sinal da derivada, vocês têm onde ela é crescente, onde a função é crescente, onde a função é decrescente. E é isso que vocês têm que fazer no outro exercício da lista, que eu não resolvi aqui. Beleza? Então, boa sorte para vocês, espero ter ajudado. Espero que vocês estejam tirando 10 nas listas, porque aí não precisa se preocupar tanto com a prova. Beleza, até semana que vem.